Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa. Nesta semana continuamos com a série Fé e Trabalho e temos um convidado muito especial aqui, Joaquim Simango, e estaremos com ele falando sobre este tema. Bom dia, Joaquim, como está? Tudo bem, Efraim. Muito obrigado pela oportunidade e podermos compartilhar sobre fé e trabalho. Eu creio que vai ser muito edificante para todos nós. Para todos nós. Realmente é importante falarmos de fé e trabalho, porque parece que passamos todo o nosso tempo no trabalho e somos cristãos, então é importante preservar a nossa fé lá e vai ser uma conversa muito interessante. Mas para quem não conhece o Joaquim, eu gostaria de dar-lhe a oportunidade só para falar um pouquinho de si, só para as pessoas conhecerem. De forma resumida, Joaquim Simango é um jurista e empreendedor. Nice. Só isso? Nice. Ele é jurista e empreendedor. E é cristão, acho eu. Claro, né? Pronto. Como estamos a falar de fé e trabalho, existe uma coisa que eu sempre penso quando falo... Eu nunca pensei, na verdade, que trabalho fosse alguma coisa que tem a ver com fé. É por isso que estamos aqui a falar de fé e trabalho. Há muita gente que está lá no local de trabalho que não sabe... que há um match entre fé e trabalho. Então eu gostaria de saber de ti que noções errôneas existem sobre fé e trabalho. Bem, nós aqui podemos apresentar talvez dois extremos daquilo de uma forma errada, que é o primeiro é considerar o trabalho como sendo fruto do pecado, né? Nós olhamos o trabalho como sendo consequência da queda do homem, mas nós sabemos que antes mesmo disso Deus já havia dado instrução ao homem, a Adão, para lavrar a terra. Exato. E antes mesmo de Deus ter dado essa instrução a Adão, o próprio Deus já havia trabalhado. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus já havia começado a trabalhar. É certo que por conta do pecado, o pecado influenciou as condições do trabalho, ou seja, o trabalho passou a ser algo muito difícil. Então esse é o primeiro extremo. O segundo extremo é olharmos para o trabalho como sendo algo que nos redime, ou seja, como se fosse a nossa salvação, que nós fôssemos definidos pelo nosso trabalho. E nós sabemos que também isso não é verdade. Então é necessário encontrarmos um meio termo, que é o que vamos chegar no dia de hoje. Isso é interessante. Eu nunca tinha pensado nessa segunda visão. Eu estava mais familiarizado com o primeiro extremo, né? Mas esse de redime. Mas faz todo sentido quando penso naquelas frases. Trabalho que dignifica o homem. Às vezes é tudo isso, né? A pessoa só precisa trabalhar. Algumas dizem, não, eu trabalho para te sustentar. Parece que a vida deles é só trabalho. Mas já indo para a questão. Mas qual seria então a visão de Deus sobre o trabalho? Bem, a premissa que nós temos que ter em mente é que o nosso Deus é um Deus trabalhador. Em João, no capítulo 5, acho que o versículo 17, Jesus diz algo interessante. Ele diz, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Portanto, Deus é um Deus trabalhador e um Deus que trabalha até hoje. Também podemos dar um outro exemplo, algo que Paulo disse. Ele diz o seguinte, quem não quiser trabalhar, que não coma também. Então, portanto, essa questão de trabalho é a questão central. Deus quer que os seus filhos trabalhem, independentemente de ser trabalho remunerado ou não, isso depois vamos falar. Então, a visão do trabalho é glorificar a Deus, porque a Bíblia nos diz que quer comas, quer bebais ou faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Nice, bro. E também o trabalho é um serviço a Deus. Ou seja, nós trabalhamos para Deus e não para os homens. Nice. Então essa é a visão geral bíblica daquilo que deve ser o trabalho. E quando vejo o trabalho dessa forma, percebo realmente que é uma bênção, é uma alegria estar a trabalhar. De fato. Mas há muitas pessoas que andam desgostosas no lugar de trabalho. Não gostam das segundas-feiras, por exemplo. Então isso é uma questão de mentalidade, de não termos os conceitos corretos sobre o trabalho. Até porque Joaquim é empreendedor, como disse, está criando trabalho, não só para ti, mas para outras pessoas. Nice. Pensando nesta visão de trabalho de Deus, existiria algum tipo de trabalho que Deus desencoraja, sobretudo para os cristãos? Existem vários trabalhos que Deus desencoraja.
temos que partir do princípio que a Bíblia diz para nós não defraudarmos o nosso próximo, o nosso irmão em negócio algum. Vou dar aqui um exemplo de um negócio que é muito comum, que é a venda de roupa contrafeita. Aquilo que numa linguagem mais terra a terra chamamos de venda de roupa pirata. Portanto, ainda que esse negócio empregue várias pessoas, mas é um negócio que, se formos olhar, prejudica grandes marcas. Grandes marcas estão a perder enorme dinheiro por causa da contrafação. Portanto, esse é um exemplo típico de um negócio que Deus não se agrada. Apesar de empregar várias pessoas, mas não é um negócio que Deus já tem. Com certeza. Estamos a enganar as pessoas, estamos a tirar dinheiro de algum lugar. Uau. Porque, imagina, criar uma marca exige intelecto, a pessoa pensa muito e depois chega esforço, mecanismos, pessoas e depois... Realmente, isto é terrível. Ok, pensando dessa forma, diríamos então que teologicamente o trabalho é algo espiritual? Eu creio que tudo em nossa vida como cristãos é espiritual. Nice. O que acontece é que muitas das vezes nós temos feito uma separação, né, entre o secular e o espiritual, uma dicotomia. Ou seja, nos finais de semana servimos a Deus, mas durante o meio de semana parece que a nossa vida está muito diferente daquilo que nós fazemos durante o final de semana. Portanto, é importante integrar a nossa fé ao nosso trabalho. E tudo quanto nós fazemos deve glorificar a Deus, aquilo que havíamos anteriormente referido. Portanto, trabalho sim é espiritual e nós temos que considerar dessa forma. Uau. Acho que essa é a melhor abordagem a termos sobre o trabalho, as pessoas perceberem que realmente é algo espiritual. Porque nós, sinceramente, é tão difícil. As pessoas podem pensar que orar é que é espiritual, louvar a Deus é que é espiritual, fazer outra coisa comumente conhecido como espiritual é que é espiritual, mas trabalhar não. Sim, e de fato é por isso que a nossa mentalidade ainda é um bocadinho... nós ainda precisamos desenvolver a nossa mentalidade em relação a isso, porque nós pensamos que servir a Deus é só estar na casa de Deus, louvar, pregar, mas através do nosso trabalho nós podemos servir a Deus. E não tem nenhuma superioridade, louvar e trabalhar, tudo Deus vê da mesma forma. É incrível, agora que tu falaste disso, estou a pensar, eu estava a ler um livro que falava sobre o homem espiritual, do Watchman, e ele fala sobre o homem espiritual e diz que na verdade o homem é constituído por alma, corpo e espírito, mas muitas das vezes quando nós separamos essas coisas seculares e espirituais é porque estamos a considerar o homem apenas carne e alma, esquecemos que tem um espírito que faz parte da vida humana e tudo que ele faz é guiado por este espírito, porque isso é um ser, isto é mesmo muito interessante. Ok. Já que falamos aqui que realmente é algo espiritual, eu gostaria então de saber quais são os princípios bíblicos sobre o trabalho que nós podemos encontrar. A Bíblia nos traz diversos princípios que governam a questão do trabalho, né? Um dos princípios é a excelência. Nós temos que fazer o nosso trabalho bem feito, devemos ser melhores naquilo que fazemos, não por uma questão de competição, mas porque nós estamos a fazer para o nosso Deus. Então nós temos que dar o melhor ao nosso Deus. Outro princípio é produtividade ou resultados. Todo o trabalho que nós fazemos deve gerar resultados. E Deus é um Deus que gosta de resultados. Nós olhamos para a palavra de Deus, vemos diversas parábolas. A parábola dos talentos, por exemplo, em que depois Deus quer os resultados, pede contas daquilo que nós fizemos. Então é importante termos resultados dos nossos trabalhos. Outro princípio podemos dar a diligência. Devemos ser muito cautelosos, devemos ser muito diligentes, atenciosos no nosso trabalho. Então, outro princípio, só para terminar, é a generosidade. Depois de termos resultados no nosso trabalho, temos que repartir aquilo que temos. Faz todo sentido, né? Estou-me a lembrar de uma passagem em Efésios que eu não consigo precisar agora, só por causa do que disse. Então o apóstolo Paulo encorajava os irmãos da igreja de Efésio que os que não trabalham procurem trabalhar para que possam ajudar os outros também que não trabalham e parem de roubar por aí fora e voltar a... mas é interessante. E é incrível que há um boato que anda por aí em que os cristãos são os mais calminhos, são razoáveis. Nunca esperamos encontrar um cristão excelente naquilo que ele faz.
Este também é um conceito errôneo, porque, pelo que estou a perceber, os princípios bíblicos de trabalho exigem excelência, exigem integridade, exigem tudo isso. Uau, é interessante. Ok, pensando um pouco nisso, como é que nós podemos então ajudar a nossa igreja a perceber essa questão e ajudar também a nossa liderança a disseminar esta ideia espiritual do trabalho e de princípios bíblicos de trabalho? Existem várias formas que nós podemos fazer isso. A Bíblia diz que, por exemplo, o povo perece por falta de conhecimento. Então, uma das formas que podemos ajudar a melhorar essa questão de fé e trabalho é difundir conhecimento correto acerca do trabalho. Outra forma é mudar nossa mentalidade, né, em relação ao trabalho. Temos que mudar a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade será mudada se nós tivermos um novo conhecimento, uma nova informação, uma informação correta. Nice. Uau! Porque este é o maior desafio, sabes? O cristão pensa... Vou pensar num pedreiro. Há muitos boatos nas igrejas em que os pedreiros cristãos andam a desviar cimento, pedras, por aí fora. Então parece que é muito comum e elas não sentem nenhum remorso, é como se fosse algo normal, faz parte da vida. O pecado dentro do trabalho pode se tornar um hábito e as pessoas pensam que é uma regra e tem que se cumprir. Isso é porque as pessoas olham o trabalho como se estivesse fora da sua vida espiritual. Eles olham o trabalho como algo secular e que Deus não se importa com aquilo que eles fazem, mas Deus se importa muito, com a forma como nós nos relacionamos com os nossos colegas, a forma como nós interagimos com os nossos chefes. Portanto, é muito importante termos consciência disso, que Deus se importa com o nosso trabalho. Eu acho que seria muito bom se os nossos líderes espirituais também ajudassem a combater corrupção no trabalho, porque no local de trabalho cada um tem o seu poder e tem acesso e permite as pessoas terem acesso a algum tipo de serviço público. E muitas das vezes é aqui onde as pessoas acabam sendo corruptas e tudo mais. Estou-me a lembrar de um caso em Portugal, no tempo da crise, a polícia ajudou muito o Estado. Eles multavam qualquer pessoa. E foi assim que foi acrescentando algum valor ao orçamento do Estado. E isto porque estavam comprometidos a trabalhar com excelência, como estava a dizer. E é triste ver que cristãos estão a colaborar para esse sistema corrupto, às vezes, no trabalho. E separam isso. Acho que realmente é um ponto importante para a igreja considerar e ver como que podemos fazer. Ok, só para terminar, gostaria de saber um pouco sobre trabalho remunerado e trabalho não remunerado, né? O que é que Deus pensa sobre isso? É possível algum cristão fazer isto? Às vezes as pessoas dizem, não, parece que o trabalho de Deus a gente não é remunerado. Sei lá, gostaria de ver um comentário sobre isso. De fato, essa questão de trabalho remunerado, trabalho não remunerado é uma questão muito complicada. Principalmente para os recém-graduados, que eles querem logo começar a ter rendimentos, porque eles gastaram muito na faculdade, com despesas, eles querem começar a ter logo rendimento. Mas a Bíblia diz que nenhum trabalho é vão para o Senhor. Ou seja, quer o trabalho seja remunerado, não remunerado, Deus se importa com todo tipo de trabalho. Né? Estamos a falar de trabalho lícito, né? Quer seja varer, seja ser sapateiro, seja ajudar uma associação sem fins lucrativos, seja ajudar pessoas carenciadas. Portanto, esse trabalho Deus considera e Deus irá nos recompensar por conta disso. E só para dar um exemplo, existem pessoas que conseguiram um trabalho remunerado através de um trabalho não remunerado. Alguns começaram através de estágios não remunerados, que depois acabaram sendo contratados. Então é importante não ignorarmos a questão do trabalho não remunerado. Porque outra vantagem do trabalho não remunerado é que ele tem a capacidade de nos moldar. Ou seja, nós não vamos trabalhar com a intenção de ganhar dinheiro só, mas o nosso trabalho será para fazer crescer a organização, para ajudar o nosso próximo. Portanto, isso vai transformando-nos como ser humano. Uau, faz sentido. Agora estou a pensar, realmente as pessoas trabalham muito quando sabem que vão ganhar muito, às vezes. Ok, quanto mais trabalho, parece que mais sou pago. Às vezes perdemos que a pessoa que precisamos honrar no trabalho não é o nosso patrão, é Deus. E tal. Então, essa perspectiva muda tudo. Então, nós realmente precisamos pensar nisso.
Uau! De fato, é muito importante. Uau, estou muito animado, essa conversa está fantástica e gostaria de poder prosseguir, mas infelizmente não posso. Mas eu gostaria de que deixasses um conselho para todo aquele que é jovem trabalhador e que está a ter um problema nesta questão de fé e trabalho também, para, sei lá, alguma última palavra que o Joaquim teria e acha que tem a necessidade de dizer. A mensagem que eu poderia transmitir para os jovens ou para todos que estejam a acompanhar é voltarmos à Escritura, né, o centro das coisas, porque a Bíblia é que vai nos dar os padrões para toda a nossa vida. Pois. Por vezes nós lemos a Bíblia só para alimentar a nossa vida espiritual, mas nos esquecemos que a Bíblia também nos dá ferramentas para a nossa vida social, para a nossa vida profissional. Portanto, iria recomendar a todos quantos estiverem a ouvir e a ver que é necessário voltarmos às Escrituras, voltar a meditar na Palavra de Deus, voltar a ver, a perceber qual é a visão correta de Deus sobre o trabalho. Nice. E eu também tenho a dica de façam tudo com amor, né? Jesus disse que as pessoas saberão que são os meus discípulos se amarem uns aos outros. Então, se trabalharmos em amor, as pessoas vão ver isto, que é algo diferente em nós, e nós podemos aproveitar esta oportunidade de dizer é Cristo que está a fazer-me fazer isto desta forma. Enfim, muito obrigado, Joaquim, pelo tempo. Muito obrigado. Espero que volte mais vezes, vamos criar mais oportunidades. Ok, pessoal, terminamos por aqui com a série Fé e Trabalho. Estou muito animado para ouvir de vocês, o vosso feedback, o que vocês acharam, e que Deus vos abençoe e até a próxima. Muito obrigado por ter visto o vídeo do canal A Palavra. Não pare por aqui, junte-se à nossa família através do Facebook e Instagram. Não te esqueças de subscrever, dar o like e compartilhar com amigos.